Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 5, verso de 1 a 14. Apocalipse, capítulo 5, verso de 1 a 14. Eu vou ler mais uma vez esse trecho. Os irmãos me acompanham. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda parte. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, força, honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Queridos, eu vou dizer para vocês o seguinte: a dificuldade que você tem para expor um texto é tamanha, principalmente pela característica de cada texto. Ao meu ver, são mais fáceis de apresentar as epístolas, as cartas, né, que são que giram em torno de um tema e elas seguem uma sequência lógica de argumento que se começa com uma proposição e se desenvolve aquela proposição no decorrer daquela carta, mais ou menos assim. As narrativas ficam em segundo lugar, porque há uma dificuldade maior em narrativa, porque a narrativa não é só contar a história, é você extrair dela o ensinamento. Aqui nós temos um meio termo, nós temos uma narrativa que é uma descrição. E a descrição, principalmente no livro de Apocalipse, ela é complicada, ela é difícil. Você expor uma descrição é mais, vamos dizer assim, é mais trabalhoso e às vezes até cansativo. Mas eu tenho certeza, não por mim, mas pelo próprio texto, que ao expor esses versos, nós vamos ter um entendimento, por mais que às vezes possa se alongar ou ser um pouco cansativo para nós, o entendimento do que está acontecendo aqui. Por mais que às vezes nós não possamos trazer uma explicação muito precisa, com certeza a palavra de Deus vai falar nos nossos corações pelas imagens e figuras que estão apresentadas aqui. Quando nós começamos a falar sobre o capítulo 4, nós vimos que nós dissemos o seguinte, que a partir de agora o Senhor vai falar, vai revelar as coisas que vão acontecer. E as coisas que vão acontecer aqui, a partir da abertura do livro, dos 7 selos, as trombetas,
e, consequentemente, todas as coisas que estão escritas no livro de Apocalipse, nós percebemos que é a consumação de todas as coisas e o final para a vinda de Cristo. E esse final, como nós vemos lá em Mateus capítulo 24, tá? É um final em que muitas coisas vão acontecer, e dentre elas, a perseguição e a tribulação que vai ser empreendida com relação à igreja. E o que nós vemos antecedendo essas coisas, porque os flagelos, os ais que nós vemos aqui, as trombetas, elas são dirigidas a Satanás e as suas hostes, aos ímpios, ao juízo de Deus sobre o mundo. Mas nós estamos no mundo. Mas vamos ser protegidos, de certa forma, de muita coisa. Nós vamos ver isso no decorrer do livro de Apocalipse. Deus trazendo o seu juízo sobre o pecado, sobre aqueles que têm a marca da besta. A igreja, ela é poupada disso. Mas ela está no mundo, ela vai sofrer perseguição. E muitas dessas tribulações que vêm ao mundo, elas vão nos tocar. Porque nós estamos no mundo. Mas não são direcionadas para nós. Pelo contrário, muitas delas são para livrar a igreja das mãos do inimigo. E é por isso que o início disso começa com uma adoração. Os capítulos 4 e 5, que antecedem a abertura do livro, dos 7 selos e tudo que vai acontecer do juízo de Deus, tá? Representam a visão do trono de Deus. No capítulo 4 nós vemos claramente, antes de o livro ser aberto, observamos Deus assentado no seu trono, cercado de anjos, serafins e querubins, que estão glorificando a Ele todo o tempo, pelo seu poder, como um ser todo-poderoso, eterno e soberano, Criador do universo. E aí eu me lembro do Salmo 99, não só se referindo ao capítulo 4, mas ao capítulo 5, quando diz que o Cordeiro está no meio do trono. Diz lá no Salmo 99, verso 1, reina o Senhor, tremam os povos, Ele está entronizado acima dos querubins. Parece que esse verso é um verso que sumariza o capítulo 4 e o capítulo 5 que nós estamos desenvolvendo aqui. Agora, no capítulo 5, nós vamos observar a adoração ao Cordeiro como o único que pode abrir o livro. E ele que se encontra no meio do trono. E o que simboliza esse livro? Esse livro vai simbolizar o plano completo de Deus e os seus propósitos para o mundo, a execução deles. É muito simples nós chegarmos a essa conclusão, só nós observarmos o que esse livro, quando é aberto, e esses selos, quando são desatados, ocasionam, né, na história da humanidade. E é esse o conteúdo do livro, desse livro que é aberto. Tá? Esse livro apresenta um propósito secreto de Deus, do seu estabelecimento, ou melhor, no estabelecimento do seu reino, na consumação dos seus propósitos, no seu juízo sobre o pecado, a redenção final do seu povo, a ira de Deus sendo trazida sobre Satanás e todos os seus servos ímpios. É por isso que, antes de tudo isso, há aqui a aparição, a visão do centro do universo, o trono de Deus, governando tudo. É Deus quem está governando tudo, tudo aquilo que Ele criou. Ainda que a terra esteja cheia de catástrofes naturais, guerras, conflitos, não obstante isso, Deus está no controle. E agora no capítulo 5, nós estamos vendo o Cordeiro sendo adorado como o leão da tribo de Judá, como aquele que foi morto para redimir o seu povo, como aquele que é o porta-voz de Deus, enviado para revelar a sua palavra. E é isso que nós estamos vendo aqui. Jesus, que sempre foi o instrumento que trazia a profecia, porque Ele era a própria profecia. Aqui nós estamos vendo isso. É Ele quem está revelando a João. E sempre revelou através do seu Espírito a vontade de Deus. Mas aqui, pessoalmente, ou visivelmente, você pode dizer assim, Ele está revelando a vontade de Deus a João. Ele é o porta-voz de Deus, enviado com esse propósito,
a revelar a palavra de Deus. Como nós vemos lá em João capítulo 3, verso 31 a 34, que diz assim: quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito sob medida. É esse Cordeiro, é esse Cristo, que cumpre a obra sacerdotal para redimir o seu povo e a obra profética para ensinar ao povo a revelação de Deus. E como vencedor, um Cordeiro, ele cumpre o seu ofício régio. Ele cumpre o seu ofício de reinar, de estabelecer todas as coisas através da sua palavra e da sua obra. E é nessa perspectiva que nós vamos começar a ver aqui o capítulo 5. Capítulo 4 e o capítulo 5, eles são uma única coisa, é a adoração, é os seres celestiais, toda a terra, adorando ao Deus que reina, ao Deus que governa, ao Senhor de todas as coisas, aquele que dá a direção, aquele que cumpre os seus propósitos por meio do Cordeiro, que está sendo também adorado e que executa, é aquele que executa os propósitos de Deus. No capítulo 5, do verso 1, ele começa assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? O que nós estamos vendo aqui, João continua observando, a ele foi revelado, ele foi permitido ver o trono de Deus, e Deus nele assentado, simbolizando que poder e autoridade. E diante desse Deus, que controla sobre todas as coisas, soberano, Senhor do universo, na sua mão direita há um livro, e esse livro é escrito por dentro e por fora. E a ideia de ser escrito por dentro e por fora refere-se à extensão do conteúdo desse livro. Mas também representa que Deus é o autor desse livro. E esse livro compreende o plano completo de Deus e a sua execução para cumprir os seus propósitos para o mundo ao longo das eras, do começo ao fim. Este livro que está selado, fechado, representa o mistério pré-ordenado por Deus, revelado na plenitude dos tempos, como o apóstolo Paulo vai falar lá em Efésios. Eu gostaria que os irmãos abrissem Efésios, capítulo 1, verso de 9 a 11, que diz o seguinte: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. No capítulo 3 também, ainda em Efésios, verso de 9 a 11, nós vemos o apóstolo Paulo também se referindo a essa revelação, a esse mistério pré-ordenado por Deus que estava sendo trazido. Diz assim, verso 9: e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo, no nosso Senhor. Mas Pedro também, ele fala desse grande mistério, lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 10, que diz assim: foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais
profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião, quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros, ministraram as coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam para escutar. O conteúdo desse livro parte de tudo aquilo que Deus já havia proposto, parte de tudo aquilo que Cristo fez, e seriam as consequências, o que iria advir do sacrifício e de tudo aquilo que Cristo, em sua encarnação, morte e ressurreição, representava. A consumação de todas as coisas, o desígnio secreto de Deus, estabelecendo o seu reino até a plenitude da sua glória ser revelada completamente. Mas dentro dessa simbologia, esse livro ele diz que estava selado com 7 selos. E a ideia aí é que ele estava selado de tal forma que não poderia ser aberto. Ele estava completamente selado. E ninguém seria capaz de abrir esse livro. Ou melhor, de executar os propósitos e os planos de Deus. E aí no verso 3 nós vemos um anjo forte, bradando em grande voz, e provavelmente aqui, com certeza, ele está bradando para toda a criação de Deus. Ele está dizendo assim: quem é digno de abrir os livros e de desatar os selos? E provavelmente aí ninguém responde, não há uma resposta aí. E a consequência dessa não resposta, no verso 3 nós vemos: ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém poderia executar os propósitos de Deus. Ninguém poderia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Quando esse anjo ele fala em alta voz, ele fala para toda a criação, para que toda a criação pudesse ouvi-lo. E diante disso, nenhuma resposta nós temos. Pelo contrário, nós vemos no versículo 3 que em lugar algum, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém, nada, nenhuma criatura era capaz de abrir o livro. Mas é interessante a expressão que ele usa aqui: quem é digno. Alguém que teria dignidade, competência, bem que a palavra seria melhor, qualificação para abrir esse livro. Ninguém, nada do que fora criado, nenhuma criatura de Deus era capaz de abrir o livro e de olhar para ele. Nem anjos poderosos, nem homens, nada na criação tinha esse poder. E quando a palavra de Deus fala sobre dignidade, quem é digno, nós vamos perceber que no livro do Apocalipse, essa expressão digno, ela se refere somente a 2 pessoas, ou 3, né? Mas aqui 2, a Deus Pai e a Cristo. Capítulo 4, verso 11, Tu és digno, Senhor e Deus nosso. Capítulo 5, verso 9 e verso 12, digno és de tomar o livro e de abrir o selo, referindo-se ao Cordeiro. Verso 12, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto. Essa expressão digno aqui, ela vai se referir no contexto aqui de Apocalipse a 2 pessoas somente: ao Deus Pai e ao Deus Filho. E dignidade aqui significa qualificação para um propósito, para a realização de uma tarefa. Significa dizer, queridos, que em toda a criação não se achou ninguém com as qualificações para abrir o livro e arrebentar, romper os selos. Os anjos, mais belos em força e em poder, eram indignos. Os serafins, os querubins, os arcanjos eram indignos dessa tarefa. Por quê? Porque eles não podem redimir anjos caídos. Porque eles não podem redimir homens. Nenhuma criatura feita por Deus
poderia suportar o peso da ira eterna de Deus contra o pecado e ainda assim livrar outros. Ninguém era capaz disso. E é interessante que na narrativa aqui, João, que está contemplando todas essas coisas, ele percebe isso. E ele chora. Verso 4 diz assim: e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno, qualificado para abrir o livro, para executar os propósitos de Deus, para executar os planos de Deus, nem mesmo para olhar para esse livro. João diz que chora. João sente uma profunda tristeza por causa do rolo que estava sendo selado. Esse rolo continha a chave para a redenção, a continuação, a consumação de todas as coisas, o poder de Deus. Ninguém podia fazer isso. Ninguém. E provavelmente nós podemos supor que se o rolo permanecesse selado, significaria que não haveria proteção para os filhos de Deus nas horas amargas de tribulação. A maldição divina continuaria a repousar sobre a humanidade pecadora. A criação não seria libertada da escravidão, da decadência, que fala lá em Romanos capítulo 8. E o sofrimento por causa do pecado duraria interminavelmente. Não haveria um triunfo final para os crentes, nem novos céus, nem nova terra, nem haveria herança futura. Não dá para a gente imaginar isso. Mas é isso que nos parece aqui. Eu não sei como é que isso funciona. A obra de Deus não é uma obra partida, ela é completa. Quando Cristo morre na cruz, Ele concretiza todas as coisas. Quando Jesus morre na cruz, se entrega por causa do pecado, a certeza do juízo de Deus sobre o pecado e a salvação do seu povo, ali naquele momento, foram garantidas, foram efetivadas. E todas essas coisas que estão aqui, após esse livro, seriam consumadas, porque o Cordeiro venceu. Por essa descrição, parece que uma coisa dependia da outra, poderia não ocorrer. E a gente vai ver que na realidade não é assim, mas é o que parece. Porque ele vai dizer assim: digno é o Cordeiro que foi morto de abrir o livro. Por causa da sua morte, ele é capaz de consumar todas as coisas. E tudo começa no seu sacrifício. Por isso que lá em João capítulo 19, verso 30, quando Jesus entrega o seu Espírito, ele diz: está consumado. Ali foi batido o martelo. Todas as coisas caminhavam para o fim. É por isso que é chamado plenitude dos tempos. O que nós vemos aqui é que Cristo é o único que pode executar o juízo de Deus e consumar todas as coisas. Por isso ele é único, digno de abrir o selo e de abrir o livro e desatar o selo. Mas a resposta a essa suposta tristeza de João, que chorava muito porque não se viu no céu, nem na terra, nem em lugar algum, alguém capaz de abrir o livro, alguém capaz de olhar para ele desatando os selos. Mas olha o que um dos anciãos diz a João. Ele diz assim: todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. É interessante porque o leão, um dos anciãos focaliza a atenção no leão da tribo de Judá, na raiz de Jessé, que venceu. E essa imagem, queridos, é uma imagem do Messias no Velho Testamento.
É uma imagem tirada lá de Gênesis capítulo 49, 9 e 10, que diz assim: Judá é leãozinho, da presa subsiste, filho meu, encurva-se e deita-se como leão e como leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão diante de seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Essa imagem de leão da tribo de Judá e raiz de Jessé é a imagem de um Messias vencedor, é a imagem de um Messias conquistador. E essa imagem, na literatura judaica da época, expressava o Messias como vencedor do mal. Mas não só essa imagem, mas a raiz de Davi também era uma declaração profética de que o Messias subiria da descendência de Davi, também exercendo poder e governando os povos. Abram aí Isaías, capítulo 11, verso 1 e 2. Olha o que diz a palavra do Senhor. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e do temor do Senhor. Verso 10. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será morada. Em Jeremias também, eu gostaria que os irmãos abrissem, capítulo 23, verso 5, nós vemos mais uma vez a declaração a respeito dessa raiz de Jessé, a descendência de Davi, governando e exercendo poder. Jeremias capítulo 23, verso 5. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que reinará, e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça. Percebam aqui, queridos, que tanto um título, e isso é interessante nós percebermos, como o outro, atestam o governo, a autoridade do Messias. O Messias seria aquele que viria reger e governar o mundo com justiça. É aquele que é vitorioso. E todas as vezes que a imagem do Messias, do Rei, no Velho Testamento é colocada como símbolo de vitória, símbolo de exercer a vitória sobre os seus inimigos. É por isso que ele diz aqui: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, venceu para abrir o livro. E que vitória é essa? Os judeus pensavam que era uma vitória militar. Que vitória é essa? Jesus é aquele que vence. Ele vence a morte e o poder das trevas. Significa que ele ganhou a vitória na cruz. Foi a vitória sobre os inimigos do povo de Deus, que são Satanás, o pecado e a morte. Satanás, com a morte de Cristo, ele foi derrotado na cruz. É o que diz lá Colossenses capítulo 2, verso 15. É interessante porque ele foi exposto ao desprezo. A palavra de Deus diz: e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Muitas pessoas acham que quando Jesus morre, ele está pagando preço para o diabo. Mas ele não está pagando preço para Satanás. Ele está pagando preço para Deus. Nós voltarmos lá no Éden, nós vamos ver como consequência do pecado, o Senhor lançou o homem na destruição, como consequência do pecado. Porque no dia que dela comer, certamente morrerás. E a morte significaria o quê? Significaria um estado de completa separação de Deus, onde Satanás, o inimigo de Deus, exerceria sobre eles poder,
Porque eles estavam entregues ao pecado. Enquanto, e de certa forma, quando Jesus assume o papel de Adão, que Adão deveria ter vencido o diabo ali no Éden, mas ele não vence. Mas quando Jesus vem e vence Satanás pela sua obediência ativa e também oferecendo, é por isso que ele expõe ao desprezo, oferecendo a si mesmo como sacrifício diante de Deus para reparar a ira de Deus. Ele arranca, ele tira da morte, consequentemente, do poder das trevas, aqueles que foram lançados nessas trevas, como consequência do pecado. É esse Jesus que venceu. Venceu o diabo, venceu a morte e venceu o pecado. Satanás foi derrotado na cruz e será definitivamente aniquilado quando for lançado no lago de fogo e enxofre. E lá em Apocalipse capítulo 12, verso 12, ele diz assim: por isso festejai os céus, e vós os que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Sabendo que pouco tempo lhe resta. Cristo derrota com a sua encarnação, com a sua vida, com a sua obediência, com a sua morte, com a sua ressurreição, o completo domínio do pecado, o completo domínio do diabo. E dessa forma, Cristo se torna vencedor. Ele é rei, porque ele vence. Cristo se torna o homem para que a sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse a todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. É isso que diz Hebreus, capítulo 2, verso 14 e 15. E nós vamos ver muitas vezes o Novo Testamento se referindo a essa vitória sobre Satanás na encarnação de Cristo. A vitória de um homem sobre os poderes espirituais do mal. Um segundo Adão, porque o primeiro Adão falhou. O primeiro Adão se deixou levar. O primeiro Adão se deixou enganar pela serpente através de sua esposa. Mas o segundo Adão, ele vence. Abra Mateus capítulo 12. Vamos ver alguns textos que mostram essa vitória, a encarnação de Cristo. Mateus capítulo 12, verso 29. Ou como alguém pode entrar na casa do valente e roubar os bens sem primeiro amarrá-lo? Então lhe saqueará a casa. Lucas capítulo 10, verso 18. A palavra de Deus diz assim, e aquele texto de Mateus fala sobre conversão, não é? Lucas capítulo 10, verso 18, diz assim: mas eu lhes disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago, e aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. E João capítulo 12, verso 31, diz o seguinte: chegou o momento de ser julgado o mundo, este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Com a encarnação de Cristo, com a sua encarnação, ele vence Satanás, ele vence o diabo. É por causa da sua morte, da sua encarnação, da sua ressurreição, que Cristo obtém a vitória. Cristo obtém uma vitória, em virtude da qual já está reinando à direita de Deus Pai, como Rei
messiânico. Lá em Hebreus capítulo 1, verso 3, a palavra de Deus diz assim: Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita de Deus nas alturas. O apóstolo Pedro, lá em Atos capítulo 2, versos 34 e 35, ele interpreta a ascensão de Jesus com as palavras de Davi, que diz assim: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. É por isso que o Senhor Jesus tem dignidade, Ele é digno, Ele tem a qualificação, é o único que pode abrir o livro, quebrar os selos, e como autor da salvação, Ele recebe a honra, a glória, o poder e a distinção de executar os planos do Senhor, de colocar em ação, em efeito, aquilo que Deus consumou através da sua morte, da sua ressurreição e da sua vida. Ele é o Messias divino. Ele é digno em virtude de ser o mediador. Ele é digno em virtude de ser Deus. Ele é um Deus homem, único e santo. Ele é digno. O Cordeiro venceu para abrir o livro. O que nós estamos vendo aqui no capítulo 5 é uma mudança de enfoque. Antes, nós estamos vendo a descrição do trono de Deus, que na realidade era a descrição do próprio Deus. E nós vimos que João parece fazer isso para não pecar, atribuindo a Deus determinadas coisas que ele, como homem, não poderia atribuir, porque poderia, com certeza, profanar o nome de Deus. Então ele descreve a Deus e ao seu trono dessa forma, com um brilho intenso. E aí nós estamos vendo a adoração no capítulo 5, capítulo 4, a Deus como Criador de todas as coisas. Agora é uma mudança de enfoque. Estamos vendo a adoração ao Cordeiro pela redenção, pela remissão. E nós vamos ver seres celestiais, os 4 seres viventes e os 24 anciãos adorando com cânticos dos mais fortes louvores ao Cordeiro. E 3 vezes sucessivamente os seres celestiais se reúnem jubilosamente para expressar seus louvores ao Cordeiro, aquele que venceu, o Rei de Israel. Mas o verso 6 aqui, ele causa uma estranheza para nós. Ele diz assim, ainda descrevendo aquela imagem e aonde o Cordeiro se encontrava. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes. Então, o trono de Deus estava estabelecido nos céus. E ao redor dele estavam os 24 anciãos e os 4 seres viventes. E ele diz que no meio do trono, à direita do Deus Pai, havia um cordeiro como tendo sido morto. E ele descreve esse cordeiro com 7 chifres, 7 olhos e os 7 que se representam os 7 Espíritos de Deus. O que nós temos aqui, queridos, é algo exuberante que vai envolver 2 realidades de forma incomparável. A dignidade e a capacidade de Cristo abrir os selos do rolo da história, do destino de toda a humanidade, vai depender da vitória que ele obtém na cruz. E aqui é algo extremamente interessante. Porque se Cristo não tivesse vindo humildemente como Salvador sofredor, ele não poderia vir como Messias Consolador. A visão do Messias no Velho Testamento era um rei poderoso, um rei que veio para vencer, um rei que veio para dominar, para exercer o seu domínio, para pisar sobre os seus inimigos. É esse que o ancião diz, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, e na imagem do judeu, era o Messias vencedor, era o rei, era a glória,
era o Senhor poderoso que ia esmagar todos os seus inimigos. Mas ao contemplar a imagem desse, ele não vê, ou melhor, ele não fala como o Messias, mas ele aponta para o Cordeiro. Percebam que coisa interessante. Aquele que veio para reinar e para exercer poder, ele é visto como um Cordeiro que foi morto. O Rei Todo-Poderoso, Senhor de todas as coisas, aquele que João Batista chegou até a duvidar, porque esperava, estava na expectativa da consumação do reino de Deus. Ele é visto como o Cordeiro que foi morto. E aí, queridos, se Cristo não tivesse assumido esse papel como um Salvador sofredor, ele não poderia vir como Messias conquistador. O poder de Deus estava na sua morte, representado na sua cruz. E o símbolo do Cordeiro que foi morto aqui é o símbolo do Cordeiro do Velho Testamento, morto para a festa da Páscoa. Ele estava representando aquele que era abatido, que era levado para o matadouro. E aqui, queridos, a ligação é com o Velho Testamento. Ali em Moisés, quando o cordeiro é morto e o sangue daquele cordeiro é colocado nas vergas da porta, para evitar que o anjo da morte passasse pelas casas israelitas. O cordeiro aqui também representa aquele que era levado para ser morto, para ser ferido pela transgressão do seu povo. Porque nós vemos lá em Isaías, capítulo 53, quando ele fala sobre o servo sofredor, no verso 7, diz assim: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. A representação do cordeiro era desse, que iria dar a sua vida em resgate do povo, que ia morrer em função dos outros. Era aquele cordeiro lá do Velho Testamento, que foi abatido e que o sangue era colocado sobre a porta. Lá em Atos capítulo 8, nós vemos a palavra de Deus, verso 32 e 33, falando sobre o Cristo, o Messias, o Rei, mas falando como o cordeiro que tinha que ser morto. Olha a passagem da Escritura, verso 32 do capítulo 8, estava lendo, era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. E aqui, queridos, aqui nós percebemos que há de tão glorioso aquele cordeiro, ou melhor, aquele rei de Israel, aquele Senhor Todo-Poderoso, a raiz de Davi, que venceu, que iria pisar sobre os seus inimigos, porque essa é a visão ali do Velho Testamento. Ele ia destruir todas as coisas, era um rei soberano e poderoso. É esse o cordeiro que foi morto. Cordeiro indefeso que foi entregue. E era por isso que os judeus não conseguiam entender. E nem lhes foi revelado até o nascimento de Cristo, até ali os evangelhos, essa dupla identidade do Messias, do Rei de Israel. Porque a metáfora do cordeiro é o ponto central da profecia do servo sofredor ali em Isaías 53. E quem é que Isaías vê ali no capítulo 53? Um homem que foi humilhado, desprezado, injuriado, maltratado, que havia de livrar o seu povo por meio do sofrimento, levando sobre si as transgressões e as maldades do seu povo.
E os judeus interpretavam esses textos do servo sofredor como o próprio povo judeu. Eles não atribuíam ao Messias, ao Rei, ao Todo-Poderoso Deus, aquele que viria julgar todas as coisas, esse servo sofredor. Eles não sabiam conciliar o servo sofredor com o Messias prometido. Por quê? Porque o Messias era um rei vitorioso, era um conquistador, e que iria derrotar os poderes do mal. Não que fosse, pelo menos humanamente falando, derrotado por eles. Essa não era uma visão que eles tinham do Messias. E não há evidências claras que antes do nascimento de Cristo, que o servo sofredor fosse identificado, ou melhor, que o Messias fosse identificado com esse servo sofredor. O Messias pregado pelos judeus. Por quê? Porque o Messias era um conquistador, era poderoso. E o servo sofredor era manso, rejeitado. Eram duas ideias que se excluíam totalmente. Todos os textos que apontavam para o servo sofredor, os judeus interpretavam como o próprio Israel. Eu gostaria de abrir alguns deles lá em Isaías, capítulo 52. Capítulo 52, verso 13, diz assim: Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. 50:10. Quem há entre vós que tema o Senhor e que ouça a voz do seu servo? Aquele que andou em trevas, sem nenhuma luz, confie em nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. 49, versos 3, 5 e 6 diz assim: E me disse, tu és o meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Eu mesmo disse, debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia o meu direito está perante o Senhor, a minha recompensa perante o meu Deus. Mas agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó e para reunir a Israel a ele, porque eu sou glorificado perante o Senhor, e o meu Deus é a minha força. Sim, diz ele, pouco é o seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação, até a extremidade da terra. Os judeus, quando se deparavam com textos como esse, como Isaías 53, esses textos que nós acabamos de ler, eles pensavam que a Escritura estava falando dele, de Israel, e não do Messias sofredor. Ou melhor, do Messias triunfante, do Messias rei. Eles não conseguiam conciliar, parece que eles estavam vedados. E nós começamos a perceber que quando Jesus nasce, quando Jesus começa o ministério, essas coisas já estão mais claras. E os evangelhos falam claramente nisso, que o Cristo, o Messias, era o Cordeiro que deveria ser morto em favor do pecado. A sua vitória representava a vitória sobre o pecado. A sua vitória, aos olhos do mundo, representava a derrota, porque o lançava na morte. No Antigo Testamento, queridos, não era evidente que esse rei deveria ser primeiro um Salvador crucificado. Por isso que João Batista, lembra que eu comentei isso anteriormente, ele também duvida a respeito de Cristo. Nós pegamos Mateus capítulo 11, Mateus capítulo 11, nós vamos ver a palavra de Deus falando desse episódio. João no cárcere, preso, quando os seus discípulos atrás de Jesus e seus discípulos. E diz assim o texto: quando viu João no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhes: és tu aquele que estava para vir? Ou havemos de esperar outro? Mas por que ele diz isso?
Por que João Batista diz isso? Porque lá no capítulo 3 de Mateus, nos versos 11 e 12, João Batista estava pregando o reino de Deus, ele estava pregando aquele que viria. E aí ele diz assim, lá no verso 10, já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de desatar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua palha tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. A ideia de João Batista era que o Messias viria e consumaria todas as coisas. E quando ele vê que aquele Cristo, aquele Messias era completamente diferente daquilo que ele estava pensando, ele duvida: és tu ou havemos de esperar outro? E aí Jesus responde com a própria profecia: diga, João, os cegos vêm, os coxos andam, e aos pobres é pregado o Evangelho. E aí ele entende que Jesus era aquele Messias que estava para vir. Jesus tanto é o Rei de Israel glorioso, como o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Por isso a frase ou a indicação primeira dele ser o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé. Por isso que esse leão da tribo de Judá, esse Messias glorioso, esse Messias vencedor, que exerce poder ali na cruz, mas não os olhos dos homens, não aquilo que eles estavam esperando, que ele exerce o seu poder, a sua autoridade, morrendo e expondo o desprezo aos poderes das trevas, tirando da mão do diabo, tirando do pecado e da morte aqueles que foram alcançados pelo seu sangue. Por isso ele é vencedor. É por isso que ele vai vir uma segunda vez, exercendo também esse poder, mas não com a sua morte, não com a sua redenção, mas com o seu juízo. É por isso que ele é visto como o leão da tribo, identificado como o leão da tribo, mas visto como cordeiro, como tendo sido morto. É esse sacrifício que o leva a receber da parte do Pai toda a autoridade e governo. Toda a autoridade e governo. Lá em Mateus capítulo 28, verso 18, ele diz assim: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E aí o que ele diz? Portanto, fazei discípulos. Sabe o que significa isso? Significa que ele venceu e que agora, naquele momento, se estabelece a salvação a todo aquele que crê, não somente ao judeu, mas a todo aquele que crê, primeiro ao judeu e depois ao gentio, porque Cristo venceu e libertou da mão de Satanás aqueles que estavam cativos por causa do seu pecado. E uma outra coisa que nós percebemos aqui, queridos, é que o sacrifício de Cristo está sempre diante do Senhor. E eu gostaria de parar por aqui. Se nós formos lá em Hebreus, nós vamos ver que a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus está sempre diante de Deus, intercedendo por nós. Quando o Senhor Deus olha para Cristo, ele vê um cordeiro como tendo sido morto. Por quê? Porque é esse sacrifício que eternamente está ali diante do Pai. E é por isso que ele é chamado de sumo sacerdote superior. Por quê? Porque o seu sacrifício é eterno. Porque quando o Senhor está diante de Deus, intercedendo por nós, o Senhor Deus olha para o Senhor Jesus e vê nele as marcas da cruz, as marcas do seu sofrimento, da sua morte.
e, consequentemente, do preço que foi pago por causa dos nossos pecados. É esse Cristo que é contemplado nos céus. É Ele que se fez homem, que se encarnou, que venceu para abrir o livro e desatar os seus. Queridos, eu não entendo certas coisas. E nós vamos ver aqui, na continuação desse texto, sendo traçada uma descrição do Cristo. É lógico que é uma descrição simbólica. Eu não sei o que significa o Cordeiro como tendo sido morto. Mas era essa visão que João tinha. Quando João olhava para Cristo ali, do lado direito de Deus, no trono de Deus, o que ele via era o sacrifício de Jesus. E é isso que Deus vê quando olha para nós. Quando João contempla o trono de Deus, ele contempla através do Cristo que foi morto. Quando o Senhor olha para nós, ele também olha através do Cristo que foi morto. Eu não entendo isso. Eu não entendo isso porque ele era Deus. Ele estava lá em sua glória. A palavra de Deus lá em Filipenses diz que ele abandona essa sua glória. Ele se humilha, ele se torna homem. Ele se torna menor do que anjos. Para cumprir o propósito de Deus. Por amor a Deus e por amor também a nós. Para glorificar o nome de Deus. Para dar glória a Deus. E aquele que era excelso, aquele que era majestoso, aquele que era pura divindade, aquele que era Deus e que continua sendo Deus, agora ele tem uma natureza humana. Agora ele está lá diante do Pai, não somente como Deus, mas como Ele. Porque foi dessa forma que Jesus ressuscitou. Eu não consigo entender isso. É alto demais para mim. Às vezes a gente está num trabalho e a gente, colocado a gente numa função inferior, a gente chora, a gente briga, a gente se entristece. Não é? O Senhor Jesus era Deus. E Ele se torna homem. Por amor de nós. Hoje que nós estamos lá, assentado à direita de Deus, é um cordeiro, como tendo sido morto. É o Deus soberano. É o Senhor, que ao mesmo tempo, como nós vimos lá hoje de manhã na figueira, que teve fome, Ele estava controlando todo o universo. É aquele mesmo, que ao mesmo tempo que se senta e pede água, é que está controlando, gerindo e governando todas as coisas. É aquele que está sentado no trono de Deus, está entronizado acima dos querubins, mas que se fez homem e que estava entre nós, sofrendo as mesmas coisas, sofrendo por causa do pecado. Se você às vezes olha ao seu redor e sente uma certa aversão pelo pecado, pelas coisas que você vê, imagine o Santo de Israel. E hoje nós temos, ao lado de Deus, à sua direita, alguém que, como Deus, se torna homem. Ele não deixa de ser Deus. Mas agora, ele tem uma natureza humana. E ele faz isso. E ele fez isso por amor a você, por amor a mim, para glorificar o nome de Deus. E nisso está a sua vitória, em oferecer a sua vida em resgate do seu povo. É esse Cristo que está sendo adorado aqui, queridos. Nós vamos ficar por aqui hoje,
porque não dá para continuar. Mas na próxima semana, no próximo domingo, nós vamos continuar a ver o que o capítulo 5 fala, da descrição e do louvor que é dado ao Senhor Jesus.